Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui da nossa série Através da Bíblia. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui na nossa Charles Spurgeon Online. Muito bem, a gente está trabalhando aqui sobre a Epístola de Colossenses e basicamente na última aula a gente apresentou aqui já o início ali do que seria esse estudo, que foi aí essa primeira parte aqui do nosso esboço, do nosso outline, que é iniciando a carta. A gente apresentou aí rapidamente a saudação de Paulo. E agora nós temos exatamente uma oração, certo? Nós temos Paulo orando, apresentando uma oração, e essa oração diz respeito a ações de graças, certo? Ações de graças. E essas ações de graças estão aí exatamente do capítulo 1, versículos 3 a 8. É onde a gente tem esse nosso esboço. Lembrando que eu vou estar sempre voltando para esse esboço para a gente poder se situar naquilo que a gente está trabalhando aqui. Senão pode ser que a gente fique um pouco perdido no meio de tanto conteúdo, de tanto material, certo? Então, fica claro aí que nós estamos falando dessa segunda parte aí do texto, que já é com respeito à oração de Paulo. Bom, deixe-me chamar a atenção, porque aqui no versículo 3 ele diz, damos sempre graças a Deus Pai. Deixe-me aumentar aqui. Não é isso que eu quero fazer, não. Eu quero aumentar. Beleza, agora deu certo aqui. Tá. Damos sempre graças a Deus, nosso Pai, a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, certo? Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. O que a gente pode já começar a chamar a atenção aqui no versículo 3? Acho que eu já posso fazer exatamente assim. Estava pensando em fazer isso. Vai ajudar a gente dessa forma. Essa, inclusive, é uma forma que eu mesmo uso para fazer os meus estudos bíblicos, tá? Quando eu colocar aqui, versículo 3, vai ser aquilo que a gente vai chamar atenção em relação ao versículo 3, e assim a gente vai prosseguir, beleza? Muito bem, quando ele diz, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então eu quero chamar a atenção aqui. A gente pode chamar a atenção em vários, a gente podia passar uma hora aqui falando só do versículo 3, mas a gente precisa ter o nosso foco aqui aplicativo. Então, quando dizemos damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, agora ele diz, quando oramos por vós. Quando oramos por vós. Então, agora, a gente vai ver o apóstolo Paulo dizer por que e como, e na verdade qual é o conteúdo e o propósito de tudo que diz respeito à oração que ele faz em relação àqueles irmãos. Tem um livro, inclusive, chamado Um Chamado à Vocação Espiritual. Agora, não me recordo aqui exatamente. Deixa eu ver aqui. Chamado... Agora eu não lembro mais. É um livro do D.A. Carson. Desculpei. É um chamado... Agora deu certo aqui. Um chamado à reforma espiritual. Um chamado à reforma espiritual. E nesse livro, o D.A. Carson, exatamente, D.A. Carson, ele vai falar que o que nós temos com relação às orações de Paulo, certo? Nas suas cartas. Então, o que a gente poderia aprender sobre as orações de Paulo e aplicar isso para a nossa vida?
Então é muito importante a gente parar e ver quando esse pessoal está orando, né? Pelo que eles oram, qual o propósito da oração deles, o que eles falam para Deus. Tudo isso faz sentido porque esse escrito aqui ele é inspirado por Deus. Então, se você quer saber um tipo de oração que Deus gosta de ouvir, é bom você prestar atenção no que o texto vai falar aí com relação a essas orações. Então ele diz: quando oramos por vós, porque quando eu oro por vocês, eu agradeço por isso, tá? Então agora ele vai dar as razões, né? Na verdade, é isso que ele vai colocar aqui, tá? São razões para agradecer. Razões para dar graças a Deus por aqueles irmãos. Damos sempre graças a Deus, ou seja, agradecemos a Deus quando oramos por vocês. Por quê? Que razões, então, são essas que podem nos fazer parar e pensar aqui a respeito? E é exatamente isso que a gente vai ver, certo? Quando ele diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos. Então ele traz dois elementos pelos quais ele agradece a Deus por aqueles irmãos. E é interessante porque quando a gente pensa aqui em termos de oração, pelo que Paulo vai agradecer? Vai agradecer pelo emprego dos irmãos, que os irmãos ganharam. Paulo vai agradecer pelo dinheiro que eles receberam. Paulo vai agradecer por uma promoção de emprego na vida desses irmãos. Paulo vai agradecer porque os filhos deles estão saudáveis. São razões pelas quais normalmente nós agradecemos a Deus. Mas você não vai ver nada disso. Você não vai ver, dentro dos elementos aqui de agradecimento, você não vai ver nada que seja ligado a questões materiais. É errado agradecer por questões espirituais. É errado falar a Deus sobre aquilo que nós recebemos materialmente. É claro que não, certo? É claro que não. Eu nunca diria isso, certo? Deus, ele deseja também abençoar os seus filhos e ele faz isso através de várias formas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para o fato de que aqui as razões pelas quais Paulo agradece a Deus por aqueles irmãos não diz nada a respeito de questões materiais. Então, as razões para agradecer nesta oração não são questões materiais. Primeiro ponto sobre isso, não são questões materiais. Então, não falar sobre questões materiais já deveria chamar a nossa atenção. Mas o texto não é só isso, ainda tem mais. Quando ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai nosso, quando oramos, desde que ouvimos. Aí ele diz do que ele ouve, certo? Ele ouviu. Ou seja, essas razões pelas quais Paulo agradece, ele ouviu. Então, quando ele diz, desde que ouvimos, isso quer dizer que nesse quesito aqui, esses irmãos, eles são eles são, na verdade, a fé e o amor desses irmãos são reconhecidos, na verdade, a fé e o amor são reconhecidos além de sua própria região. Ou seja, como foi que o apóstolo Paulo soube desses irmãos? Ele diz: eu ouvi da fé de vocês, eu ouvi do amor de vocês. Isso chama a nossa atenção, porque foi desde que Paulo ouviu. Ele ouviu sobre isso, prestou atenção sobre isso a partir do que foi falado a Paulo sobre esses irmãos. E isso já nos deveria fazer pensar, né? Que é exatamente como é que as pessoas falam de mim. E eu estou rindo aqui porque normalmente a gente pensa assim: mas eu não me preocupo aí com a opinião das pessoas e tudo. De fato, quando se trata de ter temor dos homens, a gente não precisa ter essa consideração toda de ficar preocupado com o que as pessoas pensam de nós. Mas em termos do nosso testemunho, sim, faz sentido nós nos preocuparmos com isso. E o que saiu, ou seja, o que chegou ao apóstolo Paulo sobre esses irmãos, foi sobre a fé que esses irmãos têm e o amor que eles têm também. Vamos dar uma olhada aqui nessa fé e nesse amor que eles têm. Primeiro, com relação a essa
fé. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Ou seja, quando ele diz, olha, eu estou agradecendo a Deus, eu sempre agradeço a Deus, desde que eu ouvi sobre vocês acerca da vossa fé em Cristo Jesus. Por que você acha que o apóstolo Paulo está chamando a atenção para uma fé em Cristo Jesus? Por que você acha? Ora, é óbvio que Paulo está chamando a atenção mais uma vez aqui para a cristologia, certo? Para a cristologia. Então, Paulo está chamando a atenção aqui para a cristologia novamente. A fé que esses irmãos têm não é uma fé qualquer, não é simplesmente um conhecimento gnóstico que eles têm, é uma fé em Cristo Jesus. Já em poucos versículos, na verdade, em 3 versículos, o apóstolo Paulo já citou o Senhor Jesus Cristo em 2. Preste atenção, porque isso vai acompanhar o nosso texto aqui de Colossenses. Em 3 versículos, logo no início, ele em 2 já citou o Senhor Jesus Cristo. E a fé, então, que esses irmãos têm é no Senhor Jesus Cristo. Ele está chamando a atenção para a cristologia. Mas, ao mesmo tempo, ele também chamou a atenção aqui para, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. O amor que tende para com todos os santos. Nessa hora, a gente começa a pensar também que são 2 elementos importantes aqui, na verdade, né? Nós temos aqui a fé. Vou chamar a atenção aqui com a letra. Vou chamar a atenção com esse azul aqui. A fé que eles têm e também o amor. Beleza. Fé e o amor. A fé em Cristo Jesus e o amor que tendes para com todos os santos. Mais uma vez, você precisa pensar nessa questão no contexto em que Paulo se encontrava ao falar para aqueles irmãos. A heresia colossense tinha alguns elementos do gnosticismo, certo? Então, na verdade, deixe-me colocar aqui, era um gnosticismo incipiente. Ou seja, era um gnosticismo, não sei porque eu coloquei aqui entre aspas. O gnosticismo incipiente era um gnosticismo que estava no início, que ainda não estava ali totalmente desenvolvido, mas um elemento do gnosticismo era exatamente essa ideia de um exclusivismo, certo? De uma ideia de que um conhecimento que é só para algumas pessoas, só para os iniciados e tal. Todos esses elementos aí estavam incluídos no gnosticismo, mesmo na sua forma mais incipiente. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês têm um amor para com todos os santos. Ele chama a atenção para a amplitude do amor que esses irmãos têm, de que a igreja não é somente aqueles que estavam ali, mas todos os santos, certo? Todos os santos, é um amor para com todos os santos, todas as igrejas, todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. O que chama a atenção para a gente, agora já de uma forma mais aplicativa, pensando nos quesitos já atuais, a ideia de todos os santos tem a ver com o que a gente chama de catolicidade, certo? Catolicidade. Catolicidade. Não tenha medo desse nome, certo? Parece alguma coisa ligada à Igreja Católica Romana, mas na verdade não é, porque a ideia de católico tem a ver com segundo o todo. Essa é a ideia de católico. Católico tem a ver com o segundo o todo, ou seja, nós somos católicos, mesmo se não formos romanos, né, nesse sentido, mas quem segue, é salvo pelo Senhor Jesus Cristo, é católico no sentido de que faz parte de uma igreja maior, uma igreja universal, não a igreja universal do reino de Deus, mas a igreja universal no sentido de que é a igreja
que de todos os salvos, de todas as épocas, de todos os lugares, todas essas pessoas que foram salvas no Senhor são e foram salvas no Senhor Jesus Cristo, elas fazem parte dessa igreja católica, ou seja, dessa igreja universal. Dentro da teologia sistemática a gente chama de igreja invisível. Então o apóstolo Paulo chama a atenção aqui para a catolicidade desses irmãos. Olha, é o amor que vocês têm para com todos os santos. Então nós não podemos nos fechar também de tal forma na nossa própria comunidade, uma comunidade que não olha para os necessitados de outras igrejas, que não olha para as suas igrejas irmãs, que não olha para os irmãos de todos os lugares, que pelo menos não tem uma forma de ajudar missionários em outros lugares, que não tem uma forma de ajudar irmãos necessitados que estão em outras localidades do seu próprio país, no caso aqui do Brasil ou do mundo, não sei exatamente onde você se encontra. Essa comunidade que se fecha somente para si, ela está exatamente num lugar que não agrada a Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando ele vai agradecer, aquilo pelo qual ele sempre agradece a Deus, é o quê? É a fé que os irmãos têm em Cristo Jesus, ou seja, é uma doutrina correta, mas maravilhosamente Paulo chama a atenção para o amor que eles têm para com todos os santos. Ou seja, tem um elemento aqui da fé, tem um elemento aqui do que a gente chamaria então de ortodoxia, certo? É a fé correta, mas uma fé que se traduz em uma prática, né? Uma ortopraxia, como chamamos, né? Ou seja, uma forma de que essa fé se estende em um amor que é apresentado, que é mostrado, que é trazido para com todos os santos, nessa catolicidade, nesse pensar em todas as pessoas, em todos os salvos, não somente na comunidade local, como a gente vê ali. Então, é uma fé e um amor. É muito interessante ele colocar os dois um do lado do outro e não eles sozinhos. Então, a fé que eles têm e esse amor que eles têm para com todos os santos também, isso tem uma razão, certo? Isso tem uma razão. Por quê? Porque aqui no versículo 5, a gente tem aqui uma expressãozinha que é por causa. Por causa. Quando nós temos a ideia de por causa, nós temos exatamente uma razão. Ou seja, é uma base. Por que esses irmãos têm fé e amor? É interessante a gente notar que esse texto aqui de Colossenses, ele faria sentido também nós lermos de trás para frente. Ou seja, ele está agradecendo a Deus, mas ele agradece a Deus, mas a razão pela qual ele agradece a Deus é a fé e o amor que esses irmãos têm. Mas a fé e o amor que esses irmãos têm, a fé que eles têm em Cristo Jesus, ou seja, uma fé correta, uma pessoa correta do Senhor Jesus Cristo, e o amor que eles têm para com todos os santos, ou seja, um amor que se estende, que não é simplesmente voltado para eles mesmos, tem um quesito, tem uma razão, tem uma base, certo? Ou seja, uma razão, uma base. Qual é essa base? Nós temos aí, por causa, e ele vai dizer, da esperança que vos está preservada nos céus. Perceba como isso é interessante, como isso chama a nossa atenção. Essa esperança que vos está preservada nos céus, ela é exatamente a razão de essas pessoas terem fé e amor. A esperança que está preservada nos céus diz respeito a uma vida escatológica. Ou seja, eles têm fé e amor porque eles vivem escatologicamente. Eles têm uma fé em Cristo e um amor para com todos os santos porque eles esperam a volta do Senhor Jesus Cristo. Eles esperam a clareza, na verdade, eles esperam aquilo que eles já vão ter lá no céu. Uma esperança que está guardada nos céus. A garantia que eles têm, da esperança que eles têm, faz com que isso se traduza em fé
e amor. Fé em Cristo e um amor para com todos os santos. E aqui isso acaba quebrando aquela ideia de que as pessoas pensam, né, que o nosso... de que essa doutrina, por exemplo, da perseverança dos santos, ela, de uma certa forma, lembre-se de que a doutrina de perseverança dos santos é a doutrina que diz que nós, se somos salvos uma vez, vamos ser salvos para sempre. E nesse quesito, algumas pessoas podem pensar, e eu já ouvi isso, mas a pessoa está garantida, então ela não vai seguir uma vida cristã que agrade a Deus, porque ele já está garantido. Se está garantido, ele vai correr atrás de quê? Né? Então ele vai viver a vida do jeito que ele quiser. Só que, de uma forma muito curiosa, a gente nota aqui que exatamente porque eles têm essa perseverança dos santos, porque eles têm uma esperança que está preservada nos céus, essa esperança se traduz aqui na terra, se traduz aqui na vida dessas pessoas em fé e amor. Ou seja, a nossa esperança, a nossa vida escatológica, a nossa clareza de que há uma esperança para a gente guardada no céu, a esperança de tudo isso se traduz em uma vida piedosa e se traduz em uma fé ortodoxa, uma fé em Cristo, em um amor para com todos os santos, que não é simplesmente, eu espero lá no céu. E o que isso se traduz aqui na Terra? Não, aqui na Terra a gente procura outras coisas. Na Terra a gente se preocupa com outros pontos, outras questões. Não, é exatamente o contrário, o caminho é inverso. Eu tenho essa esperança e essa esperança se traduz em fé e amor. Fé no Senhor Jesus Cristo e amor para com todos os santos. Um elemento vertical aqui, certo? Da fé e o amor para com todos os santos horizontal. O que também chama a atenção, mais uma vez, para o fato de que essa transformação de vida que o Evangelho traz, que é exatamente o que a gente vai ouvir nos próximos pontos aqui desse versículo, é que essa transformação de vida, dessa esperança, ela é uma transformação integral. Você tem fé no Senhor Jesus Cristo, ou seja, você tem uma ortodoxia, você tem uma doutrina correta. Mas essa doutrina correta, ela vem junto com um amor para com todos os santos. E você deve pensar, e eu já ouvi algumas pessoas falando isso, mas eu tenho a minha própria espiritualidade, eu vivo do jeito, né, que eu tenho uma conexão com Deus, eu tenho uma conexão com Jesus Cristo. Mas como é isso? É de alguma igreja? Não, a gente não precisa de igreja não, a gente tem o nosso próprio jeitão de viver. E essa ideia aí dos desigrejados também, eu sou a igreja e tal e tal. E sabe, a gente vê aí, olha, esses irmãos têm um amor para com todos os santos e uma fé no Senhor Jesus Cristo. Não adianta só ter uma teologia, não adianta só ter uma doutrina, não adianta só ter uma fé. Isso precisa ser traduzido também em amor para com todos os santos. É por isso que Paulo agradece, são dois quesitos, são dois relacionamentos, duas dimensões de relacionamentos. Um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal. Um relacionamento com Deus e um relacionamento com os outros. Isso é tão importante, mas tão importante, que são as duas razões pelas quais Paulo agradece. Ou seja, a mudança que o Evangelho tem, ela é uma mudança integral nos nossos relacionamentos. Então não tem como ter uma fé no Senhor Jesus Cristo sem isso ser transformado também em um amor para com todos os santos. Ou seja, não adianta eu estar na igreja louvando e agradecendo a Deus pela minha vida se eu não consigo olhar para o meu irmão do lado, se eu não consigo, não é para dizer alguma coisa para ele na hora da pregação, mas olhar para ele e dizer, meu irmão, amo você, minha irmã, que Deus lhe abençoe e tal. Não, às vezes a gente tem aquelas picuinhas, aqueles sentimentos ruins ali na igreja. Ora, mas o meu relacionamento vertical está quebrado, aliás, está muito bem, mas aí o meu relacionamento horizontal não tem tantas dificuldades. Ora, para Deus são questões complementares. Ou seja, se nós dizemos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, estamos mentindo, está lá em 1 João. Então, é mais uma forma de nos lembrar desse quesito vertical e horizontal. Esses dois relacionamentos, verticais e horizontais, eles têm uma razão, eles têm uma base. Qual é a base? A escatologia, ou seja, a esperança que está preservada nos céus.
Muito bem, é isso por enquanto. Paramos por aqui. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, quando vamos continuar a nossa análise. Um abraço.